Se você é investidor, hoje você acordou com uma notícia sinistra aí. A CVM suspendeu e cancelou o registro de 4 empresas de capital aberto. Isso significa que se você tem ações dessas empresas, você literalmente vai ficar sem elas. Antes de mais nada, o quê? Então vamos lá. Quem é sardinha raiz, já deixa aquele like na confiança. Se você não é sardinha raiz ainda, segura a mãozinha e considere se inscrever e deixar seu like aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxe alguma informação que você ainda não tinha. Então, o que aconteceu hoje aqui? E eu vou te explicar em que outras situações o investidor pode acabar se ferrando, né? Investindo em empresas meio complicadas aqui. Isso aqui já é muito bom para você que investe há muito tempo e não sabe dessas regras. Vou aproveitar esse gancho aqui para te explicar inúmeras regras que não vejo ninguém comentar aí na nossa interwebs, né? Olha só, então essa é a notícia de hoje, tá aqui do Estadão Conteúdo. CVM suspende e cancela registro de 4 companhias abertas aqui. Então, a Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM, a polícia do mercado financeiro, se você não sabe, ela é a entidade reguladora responsável por fiscalizar, né, as empresas ali, de modo geral, empresas públicas, investigar também o mercado financeiro, impedir que tenha manipulação de mercado, essas coisas todas. Então, ela suspendeu o registro de 2 companhias de capital aberto, a massa falida da Pome Frutas, né, uma empresa que a gente já falou bastante aqui, era uma das maiores produtoras de maçã do Brasil, ela entrou em dificuldades financeiras lá atrás, muito lá atrás mesmo, e acabou, né, tendo problemas ali, e também da Saraiva Livreiros S.A., uma empresa que faliu, né? E aqui, cabe aqui um alerta muito importante para a maioria dos investidores, né? Quando a gente está falando da SLED, ela é uma empresa que até pouco tempo atrás, pouquíssimo mesmo, vou até ver se eu ainda tenho o histórico dela aqui, SLED 3 ou SLED 4 aqui, não tem. A gente já removeu ela da analítica. Mas o que eu acho muito interessante na história da Saraiva, que serve de lição para qualquer investidor? Quando começou a competição, né, da Amazon ali no Brasil, até o ano de 2016, 2017, a Saraiva ela ainda tinha lojas nos shoppings no Brasil, ela estava bem das pernas, e em vez de se organizar para os novos tempos, a Saraiva estava ainda pagando dividendos de maneira extraordinária. Você que é viciadinho em dividendo, gosta muito de dividendo, gosta de ver o dividendo pingando, lembra o seguinte, a empresa estava enfrentando uma concorrência enorme da Amazon, em vez de se adaptar, de promover uma digitalização e etc., os sócios da empresa estavam pagando ali dividendos, né? Mantendo o pagamento de dividendos, a ação era negociada normalmente. Se você acompanhar os vídeos da época aí, tinha gente que falava que eu estava louco quando eu falava que a empresa ia quebrar dessa maneira, tinha gente que falava que eles estavam sendo responsáveis, que gostavam de dividendo. Então, a empresa estar pagando dividendo não necessariamente significa que ela é saudável. A operação não era saudável. O payout da empresa, que é esse indicador aqui, ó, que a gente tem que sempre olhar, vou mostrar isso aqui para vocês, presta atenção. Então, por exemplo, eu vou aqui no Banco do Brasil, né? E eu vou conferir agora se está saudável ou não o pagamento de dividendos dessa empresa. Você vai vir aqui e encontrar esse número aqui, ó, payout. Então você repara que o payout de Banco do Brasil está em 19,60%. O que significa isso aqui? Que de todo o lucro que a empresa auferiu, né, no período, por exemplo, eu estou falando de um payout dos últimos 12 meses. Então, se a empresa teve 1 milhão de lucro, se ela distribuir 190 mil, você vai ter esse payout de 19%. Se uma empresa está distribuindo, por exemplo, 100% do que ela lucra, ou até acima de 100%, como em alguns casos acontece, porque a empresa podia ter um dinheiro anterior ali no caixa, essa distribuição de dividendos ela não está saudável. E essa daqui é uma das pegadinhas que pouca gente se liga, né? E aqui você consegue, inclusive, comparar esse payout aqui com a média das outras empresas do setor, o que é muito importante. Todo banco distribui em média 42%, o Banco do Brasil está distribuindo 19%, né? Então essa distribuição está menor do que o restante. Ele está conseguindo crescer mais que os outros graças a isso? Ou ele está fazendo alguma contenção, como é o caso do Banco do Brasil, para esses casos? Isso aqui o investidor muitas vezes ele não presta muita atenção. Então, quando você vai analisar uma empresa, tem aí na sua carteira, né, ou para colocar na sua carteira, é sempre bom você dar uma olhada no payout. Então aqui, por exemplo, né, a gente tem um histórico da Cash 3, ela já chegou a distribuir lá em 2024, antes dessa manobra, por exemplo, que ela inventou de ser uma empresa que faz a Bitcoin Treasury, né, que faz a guarda de Bitcoin, muito antes disso, eles chegaram a distribuir um dividendo extraordinário lá no ano de 2024, né, se não me engano foi a última vez que eles distribuíram, por isso que deu um crash aqui. Por quê? A empresa não tem nenhum lucro, na verdade ela só tem custos ali, né? A receita líquida da empresa é extremamente baixa, ela não tem lucro há muitos anos, desde que ela existe na bolsa ela não tem lucro e ela foi lá e distribuiu um dividendo de forma extraordinária. Toda vez que você vai olhar para essas empresas, o interessante é você checar se a empresa tem
capacidade de distribuição de dividendos. Então não confie numa empresa só porque ela distribui dividendos, que esse é um erro que acontece muito com o investidor pequenininho. Eu vejo isso direto. Então o cara vai ali analisar uma empresa e falar, não, a empresa é boa, saudável, tá pagando dividendo. Dá para pagar dividendo tendo prejuízo, tá? Então você tem que olhar, a empresa está com lucros consistentes, se ela distribuiu dividendo, é massa, bom demais. A empresa não tem lucro nenhum e está distribuindo dividendo, prepara, né? O que a gente chama disso? Espiral da morte. A empresa está pegando o caixa, o acionista, que é o controlador majoritário, ele repara que, pô, não vai ter como salvar esse negócio, eu vou começar a distribuir tudo que eu puder aqui e ficar com esse dinheiro. Porque se eu ainda tenho 50% das ações da empresa, por exemplo, e eu distribuo 2 milhões em dividendos, 1 milhão vai vir pro meu bolso. Se eu distribuo 200 milhões em dividendos, 100 milhões vai vir pro meu bolso. Se eu sei que a empresa não tem capacidade de pagar as dívidas, se ela é irrecuperável, etc., eu posso fazer aquela última distribuição de dividendos para limpar o caixa, né? Então, voltando aqui à notícia, em nota, a autarquia, né, que a CVM informou que a medida ocorre por causa do descumprimento da obrigação de prestação de informações prevista na resolução CVM 80 há mais de um ano, né? Ou seja, essas empresas não estão passando as informações ali que a CVM precisa. Enquanto os registros estiverem suspensos, as companhias não podem ter valores mobiliários por elas emitidos em negociação, seja balcão organizado ou não organizado da bolsa. E aqui você deve estar se perguntando, Raul, quando a empresa é deslistada, o que acontece? Os seus direitos perante a massa falida, como acionista, né, perante a massa falida ali, ou seja, Raul, a empresa agora vai vender o patrimônio que ela tinha, né, vai ter que pagar as dívidas, vai ter que pagar o rolo todo e eu vou receber aquilo que sobrar. Exato. Se sobrar alguma coisa, para dividir, vai ser dividido entre os acionistas, mas você não tem mais como vender ações. Então, se você tinha ações dessa empresa que valia 10 centavos, R$1, R$5, e você não vendeu, né, enquanto a empresa estava operando a massa falida ali, quando ela some da bolsa, esse direito seu, né, de vender ela, você não tem mais. A empresa pode até fazer uma proposta para você de aquisição, em alguns casos, né, quando alguém vai querer essa massa falida, pode acontecer, mas aqui agora você não tem como mais vender. E a CVM também cancelou o registro da Springs Global, né, que está em recuperação judicial, e da Coteminas, uma empresa gigantesca, né, mas também em recuperação judicial pelo mesmo motivo. Essas companhias tiveram seus registros suspensos em agosto de 2024 e só agora, né, que ela cancelou os registros de maneira definitiva aí. Então todas as pessoas que têm ações dessas empresas perderam. Então, aproveitando esse ensejo, eu vou te explicar algumas manobras meio canalhazinhas da Bolsa de Valores e que eu nunca vi ninguém comentando. Vamos supor o seguinte, você fez o IPO de uma empresa, né, e agora você é o controlador dela. Os minoritários, eles compraram essa empresa no IPO ou no mercado secundário e eles estão dentro da sua empresa. Imagina que você não quer mais esses minoritários dentro da sua empresa. Você pode fazer uma coisa chamada fechamento branco de capital. Você vai deixar a empresa definhar na Bolsa de Valores. E o que você faz então? Você deixa as ações sem liquidez, você vai deixar a empresa sem dividendos, você vai publicar relatórios com informações mal feitas, né? Por exemplo, se eu fiz uma negociação aqui que vai melhorar a empresa, eu não falo nada. E com isso, eu vou forçar os minoritários a vender as ações baratas. E aí eu posso fazer isso sem fazer uma OPA, né, que é uma oferta pública. Isso é muito comum, a CVM combate isso, mas é muito comum. Se essa empresa começa a publicar relatórios cada vez mais espaçados, com menos informação, né, deixando o minoritário com mais medo, sem explicar para ele isso, aos poucos essa empresa vai definhando ali na Bolsa de Valores, o pessoal para de negociar, depois você faz uma OPA e fecha o capital bem rápido. Então você pega ali, leva de 5 bilhões para 300 milhões, por exemplo, e rapidinho você fecha. Você tem como fazer também a expulsão dos acionistas minoritários. Essa é uma manobra, né, muito zoada e que é muito comum na Bolsa de Valores também. Olha que loucura. Então eu tenho aqui, por exemplo, uma empresa que ela está saudável, essa empresa é muito boa. Eu fiz o IPO dela, e o que acontece é que, por conta de um mercado cíclico, por exemplo, vamos supor que o mercado brasileiro está em baixa. O acionista, ele comprou na IPO a empresa a R$22. E as minhas ações agora estão cotadas a R$10. A empresa está lucrativa, a empresa é boa, está tudo certo aqui. Eu posso utilizar uma cláusula, né, de fazer uma OPA. Eu vou falar, olha, agora eu quero fazer uma oferta pública de aquisição. Eu preciso da concordância da maior parte dos minoritários, eu vou em alguns fundos de investimentos, ligo. Galera, quero fechar capital, tarará. Posso combinar um por fora, isso é crime, tá? Mas não tô dizendo que aconteça, a CVM tá aí para impedir isso de acontecer. Posso combinar alguma troca de favores. Ah, se você comprar aí para mim, eu resolvo um problema, alguma coisa assim. Não tô dizendo que acontece isso aqui, tá? E aí, você tem ali então uma pessoa ali, tarará, e agora eu faço o fechamento de capital. Esses fundos que têm a maior parte das ações aceitam seguir com essa OPA, né, oferta pública de aquisição, e os investidores pequenininhos que não queriam vender a ação,
eles são forçados a vender. Isso aconteceu com a Rede e com a Cielo, por exemplo, né? Não estou dizendo que teve nada de errado, tá? Mas elas fecharam capital num momento extremamente nocivo, sendo empresas muito boas. Então, tem que tomar cuidado. Muitas vezes você vai investir numa empresa que ela sinaliza que quer ter ali investidores nela e tal, mas se você não tiver certeza que essa empresa respeita os acionistas minoritários, não entre, né? E decora o nome dessas empresas, porque depois elas voltam no mercado, né? O mesmo grupo que fez isso, ele volta no mercado. Então presta atenção em quem era o CEO da companhia, presta atenção em quem era a diretoria. Isso aqui eu tô te ensinando uma coisa que vai te proteger de muito golpe. O cara nunca dá um golpezinho só na Bolsa de Valores. Quando ele aprende, ele volta várias vezes. Tem cara que já voltou 5, 6 vezes, tá? Para fazer golpes de maneira diferente. Então, decora o nome. Se você foi lesado por um cara, você se sentiu lesado, né? Porque isso aí faz parte do jogo, teoricamente, você tem que decorar o nome do cara. Tem outra coisa também que chama o grupamento expulsa minoritário, né? Então você faz ali, por exemplo, 100 mil ações ou 10 mil ações virarem uma só. E aí quem fica com a fração menor do que uma ação inteira, você tem ali uma expulsão também. Hoje em dia isso é muito menos comum, mas já aconteceu, tá? Então você faz um grupamento muito grande, né? Que impede ali os pequenininhos de continuarem existindo. Então, vou juntar 2 mil, 5 mil ações em uma só. Acontece também. Tem empresas também que continuam sendo negociadas depois de ter a falência decretada, né? Você tem aí várias empresas que continuam rodando. Tem diluição massiva na recuperação judicial, né? A empresa pega e converte as dívidas em ações novas. Isso aconteceu agora com a Azul e Gol. Olha que sacanagem. Então, eu tô com a dívida gigantesca ali, eu pego todo o tamanho da dívida que eu tenho ali e integro como ações novas. Daí, pô, é uma emissão, por exemplo, de 200 milhões de novas ações. Aí todo mundo que tinha ali, por exemplo, uma ação da empresa, passou a ter 0,0001%, né? Então, pega de novo, anota o nome de quem fez isso, anota o nome da presidência, diretoria, etc. Se você vê o nome desse cara numa empresa, pune, nunca mais compra. É assim. Não, esse cara tá no IPO de novo. Tá bom, vai lá. E faz propaganda negativa pro IPO não acontecer. A única coisa que resolve isso é decorar o nome dos elementos. Eu não posso aqui ficar falando, né? Eu queria muito. Eu sei o nome dos caras que fazem isso. Não é difícil você descobrir. Pega os exemplos que eu citei, manda no AI aí que você consegue, manda no Gemini aí que você consegue, do Google. É porque eu não quero aqui arrumar esse tipo de problema. Mas assim, é muita gente sacana, né? A mesma coisa, fraude contábil, descoberta nas empresas. Anota o nome das pessoas envolvidas, sai fora daquilo. Então aqui, eu aproveitei esse vídeo, que é uma bobagemzinha, né? Um gancho forte, sei lá o quê, para te explicar alguns golpes reais que acontecem todos os dias na nossa Bolsa de Valores. Então tem muita gente aí que é novato de mercado. Cara, dá uma olhada, analisa a estrutura, conheça o grupo, né? Tem gente que vive de divulgar golpezinho também, tem gente que vive de fazer ação subir. Do nada ali o influencer que eu gosto mencionou tal ação, aí a empresa subiu pra caramba, esse cara vai lá e sai muitas vezes, né? A CVM tenta coibir isso aqui, mas é muito difícil, gente. Imagina, hoje em dia você tem a CVM ali com a mesma quantidade de concursados que ela tinha lá atrás e agora 50 mil canal no YouTube. Não dá pra CVM perceber cada microgolpe, tem negociação ali que do nada começa a disparar em determinadas empresas. Tem gente que o cara vai lá, chama, né, um monte de gente da empresa para conversar, fala bem da empresa, sei lá o que, você vai olhar 2 meses depois, tá no nabo. O que que tá acontecendo? Você tem muita operação de pump and dump, tá? Muito isso acontece no mercado de criptomoeda, acontece no mercado de ações. Então assim, tem uma empresa que não tem lucro, não tem nada. Aí, duvide dela, né? Eu vou pegar e vou acreditar, vou confiar meu dinheiro porque tal influencer disse que aquela empresa é maravilhosa. Isso está acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro. É o efeito que a gente tem das redes sociais agora. Tem golpe na internet disso, o cara põe ali uma empresa, né? Mostra pra você, aí você vai lá, entra de gatão, aí a empresa pega 3 dias depois que você entrou, ela arrebenta. Não é coincidência, foi feito pra ser assim. Você é o palhaço, né, da história. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo pra vocês, invista em empresas, né, consistentes, com lucros consistentes, etc. Raul, mas às vezes eu quero entrar no IPO. Eu vi uma empresa legal, quero entrar no IPO. Tudo bem, mas essa empresa tem um histórico bacana, né? Como é que ela foi criada? Veio do nada? É muito importante vocês entenderem isso, porque, cara, é tanto projeto legal que tem no Brasil, mas é tanta porcaria também, que fica aí, né? Essas empresas que surgem na bolsa do nada também, a empresa compra a massa falida de outra empresa para se listar, aí troca de nome na bolsa. Cara, isso é nabo. Vocês têm que começar a prestar atenção nesse tipo de detalhe. Eu tô citando todos os golpes reais que aconteceram aqui, adoraria poder dar nome aos bois, mas se eu fizer isso eu arrumo um problema. Agora, Raul, não quero cair em golpe. Gostaria sim de aprender a investir, mas quero aprender a investir do jeito correto, né? Existe alguma forma? Pessoal, hoje,
A UVP, ela é a maior escola de investimentos do Brasil e é também a maior instituição financeira independente do país. Por que eu digo isso? Porque se você pesquisar outras instituições financeiras, você vai descobrir que tem participação já de bancão junto, né? Muitas vezes ali já venderam mais da metade da empresa para bancão. A UVP não tem. Eu sei que parece que a gente tem, né? Mas todas as nossas parcerias que a gente faz é porque são benéficas para os investidores. Ninguém comprou a UVP. Eu tinha que comprar, né? Se um dia, pô, Raul, tive que fazer o jogo. Não tô falando que nunca vou fazer. Se eu tive que fazer o jogo, eu vou explicar para vocês abertamente. Falar, ó, a vantagem foi essa. Mas essa independência ela é muito boa. Porque o que isso faz? Quando a UVP ganha lá o ranking, a consultoria top 1 do BTG Pactual, aquilo é de verdade. O BTG não tem ações da UVP, não tem nada. Aquilo ali é um ranking que todo mundo estava competindo e a gente ganhou, né? Então isso aqui é muito bacana quando você vê uma empresa que pode fazer esse tipo de coisa. E a gente consegue diversos benefícios para os nossos clientes exatamente em virtude disso. Não tem cabresto, ninguém manda na gente, eu consigo fazer aquilo que eu quiser. Então quando você entra aqui para estudar, você tem a certeza que eu vou te explicar tudo que existe, vou te mostrar as corretoras, falo dos NABs, eu tenho processo por isso, né? Pode pesquisar meu nome, que o único processo que eu tenho, nunca fui processado por um cliente na vida. Agora, por instituição financeira, eu fui processado várias vezes e me orgulho muito de ter sido processado mais de 10 vezes por instituição financeira, tá? Então, você vai entrar aqui, se você quiser aprender a investir, clicar no botão Faça sua análise de perfil, não tem uma pegadinha, não tem nada. Você pode ler aqui a página inteira da UVP. Tem gente que vai falar daquela garantia de 7 dias. Ah, não, meu cursinho de investimento da Hotmart, eu dou garantia para você de 7 dias. Isso não é garantia, isso é lei, tá? Legislação brasileira. Direito de arrependimento consumidor, 7 dias. Na UVP não é isso, né? Aqui, ó, artigo Código de Defesa do Consumidor. O consumidor pode desistir do contrato no prazo de 7 dias. Não estão te dando nada se estão te dando direito de 7 dias. E outra coisa, o cara vai lá, segura as aulas, fala, não, só depois de 7 dias que eu te libero. Isso não pode, é prática incorreta, pode denunciar no PROCON, tá? E o seguinte, a UVP não funciona assim não. Aqui o aprendizado é garantido e você pode concluir todas as aulas, emitir o seu certificado. Se você não se sentir seguro para investir ou simplesmente se arrepender, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Eu estou dizendo isso aqui gravado. Se eu falasse isso aqui e não tivesse capacidade de cumprir, né? Se não fosse a melhor plataforma do país, a melhor escola do país, você ia poder ganhar dinheiro meu. Então é simplesmente clicar aqui, preenche o questionário que vai ser um prazer para mim te ensinar a investir, né, no Brasil e no mundo todo. Você vai preencher esse questionário, são algumas perguntas aqui, porque eu quero entender, nossa, a UVP consegue atender às suas expectativas? Consegue resolver esse problema? Por quê? Se eu devolvo o dinheiro no final, se eu não conseguir, eu tenho um custo, 220 e poucos funcionários. Aí você vai lá, entra na escola e você se arrepende. O imposto eu já paguei, os funcionários eu já paguei, vou devolver seu dinheiro. Como é que vai fazer, né? Vamos supor que você pede arrependimento depois de 2 meses. Beleza que eu ganhei na Selic com ele 2 meses, mas e para eu pagar os funcionários para pagar todo mundo? Essa estrutura, né? Nossa folha de pagamento é milhões de reais. Então, isso aqui não funciona. Por isso que a gente se reserva no direito de escolher os nossos clientes. Lá dentro você aprende a investir no Brasil. Você pode ter conta internacional, conta nacional, tudo quanto é coisa dentro da UVP. O nosso ecossistema, ele abrange tudo. É por isso que ninguém sai. Imagina o seguinte, o cara entrou na UVP. Ah, Raul, eu preciso saber quanto que eu gasto por mês. Ele abre isso aqui, ó, Finanças UVP. É o tipo de ferramenta que tem na UVP. O cara abre isso aqui, ele liga o Open Finance e puxa os gastos dele de todos os bancos. Entrada e saída de todos os bancos dele. Todas as faturas de cartão de crédito. Tudo. O cara vem aqui, escolhe o cartão de crédito e já fala tudo que ele gastou. Olha só. As faturas todas aqui, né? No meu caso, olha isso, a faturinha, R$61 mil esse mês. Eita delícia, né? Então, o cara já vem aqui, já consegue fazer a seleção, entender tudo. A gente avisa, Raul, aquele golpezinho lá que o Itaú tava dando, né? O cara tava ali pagando taxinha. Se fosse aluno da UVP, nunca teria caído no golpe, porque a gente alerta na hora, ó, a possibilidade de golpe, né? A possibilidade de estarem te cobrando aquilo que você não consumiu. Então, esse tipo de serviço é só a gente que faz. Então é isso, entra lá, preenche o questionário que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir. Deixa eu ver se vocês fizeram algum comentário agora. Lembrando que para comentar agora aqui eu coloquei uma regra nova, que a pessoa não consegue mais comentar sem ser inscrita no canal. Tava dando muito bot nesses tempos de eleição, então eu desabilitei isso aí. Vai cair o alcance do canal. Bom, mas a gente prefere manter um clima de qualidade. O Wellington Moraes falou, a Clear é ruim? Vale a pena mudar, Raul? Pessoal, Rico, Clear e XP são o mesmo grupo, e Modal, né? São toda a mesma corretora. Então todas as más práticas que tem uma, tem outra. Com a diferença que a Clear é voltada para trader, né? A Clear tem todo um painel, uma coisa voltada para trade, te empurra para trade. Então eu não gosto, né? E também não recomendo a plataforma Rico. Assim, se você não é aluno da UVP, para não poder usar nossa plataforma lá, eu te recomendo que você abra conta no Banco Inter. Acho o Banco Inter uma plataforma que tem uma plataforma internacional legal e tal. Se você
gosta do Nubank, pode investir por lá. Eu acho todas essas plataformas, cara, a Nômade, gosto muito para internacional. Todas essas plataformas, elas têm qualidade, assim. Eu só não gosto mesmo da XP e do grupo XP, de modo geral. Por quê? Cara, porque eu acho que não são fair. Me processaram várias vezes por eu simplesmente falar a verdade. Pô, você lê uma notícia, os caras te fazem coação jurídica. Eu não sou fã, sabe? Eu tenho esse problema, assim. Então, Amanda Carvalho, Raul, entrei em contato com a consultoria personalidade de vocês, e a resposta que tive é que todo o meu dinheiro precisaria migrar pro BTG. A pessoa falou comigo internamente e disse que não me atenderia pela XP. Procede isso? É verdade, sim. Sim. Nós atendemos em qualquer instituição financeira, menos na XP. Renatop 3515. Raul, falando em varejo, do seu vídeo de 5 anos atrás sobre a Van, qual foi o desfecho? Eles desistiram de fazer IPO. O Berg Mello. Oi, Raul, eu já invisto bastante em Alpo 11. Você já pensou em criar um ETF que investe em ações internacionais? Então, sim, mas eu acho que via Brasil é ruim, né? Pô, ETF internacional que você vai investir via Brasil, eu posso até pensar nisso, se for interessante para vocês. Eu gosto muito da diversificação direto lá. Beleza? Então, um beijo para vocês.